fazer em torno de governabilidade e dos projetos de governo. Daí porque é importante se refletirmos sobre a personalidade de José Serra e qual é a personalidade de Dilma Rousseff. Quem é Dilma Rousseff não pode se comparar com a história de Lula. Lula não exerceu o cargo de governo, mas foi líder sindical, foi uma pessoa extremamente atuante no movimento político. Fundou o partido. Diferentemente da Dilma. O PT foi ele o fundador. Exatamente, diferentemente da Dilma, que muito se esquece, que nem tinha vinculações com o PT, era do PDT, posteriormente veio ao PT, e foi apelidada de a mãe do PAC. E aí a gente começa a identificar problemas. Porque, por exemplo, o PAC de 2009 teve execução apenas de 30%. Ou seja, nós estamos com um PAC empacado. Muitas obras anunciadas com grande investimento em mídia e poucos resultados práticos na vida do cidadão. Então, essas avaliações, sim, referentes àquilo que foi entregue a Dilma para as suas ações, serão feitas pelo eleitor. Qual é a personalidade dela? É aquela gerentona agressiva que reagiu em muitos momentos ou é aquela Dilma mais light que foi trabalhada recentemente pela mídia particular contratada? Quer dizer, nós, durante o processo eleitoral, teremos a possibilidade de identificarmos quem é quem. O Serra tem uma grande história política, foi um grande líder desde o movimento estudantil, esteve sempre à frente dos embates políticos. É uma figura reconhecida desde a Uni. É uma figura reconhecida pela sua competência, pela sua capacidade de gestão. Sobretudo, o brasileiro haverá de estar preocupado em quem tem as melhores condições, quem reúne as melhores condições para exercer um governo de qualidade de vida para o povo. E hoje, Serra tem essa notoriedade, tem este reconhecimento pela personalidade que é. E, efetivamente, a Dilma tem sido uma figura que foi escolhida unipessoalmente pelo Lula para ser a líder do PT neste momento. E ela não tem experiência de liderança, nunca foi candidata a nada. Obviamente que ela ainda é uma incógnita, tanto sob o ponto de vista eleitoral, quanto sob o ponto de vista político-administrativo. E isso tudo virá, certamente, no momento oportuno do processo eleitoral. Deputado Carlos Abicalil, o senhor naturalmente não concorda com essa apreciação, não é? Não, em totalidade não. Até porque em algumas coisas a gente deve refletir mesmo. As políticas sociais são um marco muito diferenciado do período do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso em relação ao presidente Lula. Não apenas em valores orçamentários, mas nos projetos que dão suporte, inclusive à superação da desigualdade social e econômica, a repartição de riqueza e multiplicação de oportunidades. O Bolsa Família não é uma reprodução do Vale Gás mais Bolsa Escola. Se assim fosse, dissociado de um programa que diminuiu desigualdades regionais entre as regiões brasileiras. Basta ver a evolução do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, frente ao desenvolvimento do Sul e do Sudeste nesses últimos 8 anos. O que necessariamente concentrou a oportunidade de, além do Bolsa Família, oferecer projetos, por exemplo, no Nordeste estruturantes, que vão desde a integração da Bacia do São Francisco até a ação de cisternas, milhares de cisternas, que têm alterado a vida do pequeno produtor familiar do Nordeste brasileiro. Os investimentos no que tange a agricultura familiar, multiplicando em 7 vezes os recursos do Pronaf. Vão dizer, não, mas o Pronaf foi criado lá no período do governo Fernando Henrique. É verdade, debaixo de muita pressão do movimento social. Mas que valor ele mereceu naquele governo? Então nós temos de verificar que, além da rede de proteção social, consolidada sim por legitimação da lei, porque o poder público não pode agir sem a lei, mas, sobretudo, originária do movimento social e popular, que reivindica a condição de acesso a bens de consumo, a bem-estar e etc., necessariamente alteraram o quadro. A Bolsa Família não é dissociada da expansão da rede técnica de educação federal e tecnológica, que agora já multiplica os números. Nós temos, nesses 7 anos, o dobro de escolas que herdamos, escolas técnicas federais, irradiando a partir dos institutos federais de educação tecnológica oportunidades não apenas para jovens, mas oportunidades que estão sendo respondidas, inclusive por demanda do setor industrial brasileiro, que não contava com mão de obra preparada, nem para o que já estava instalado, mais ainda para os desafios que virão no próximo período. Então, nós temos de associar, sim, as políticas sociais com suas matrizes legais, talvez até anteriores ao governo do presidente Lula, mas num contexto completamente diferente em relação ao que se superou depois. 23 milhões de brasileiros deixarem a condição de pobreza não é exercício isolado do Bolsa Família, não é produto apenas da ação do Ministério do Desenvolvimento Social. A compra antecipada da agricultura familiar,
que resgatou o papel da Conab como reguladora de estoque, mas ao mesmo tempo como garantidora da produção, da pequena produção. O atendimento às demandas de agricultores na exportação de grãos, que ganha cada vez mais relevância no cenário global e na balança comercial brasileira, que inclusive segue agora com novas linhas de crédito do BNDES. Agora, o que o senhor acha da afirmação apenas para concluir, deputado, exato, em relação à ministra Dilma e a capacidade de liderança? Dilma é uma incógnita. A ministra Dilma seria uma incógnita. Eu acho que essa incógnita será, ao mesmo tempo, revelada primeiro para quem pergunta e tem curiosidade. A ministra Dilma terá todas as condições de responder a qualquer tipo de curiosidade. A trajetória da ministra Dilma, do ponto de vista do movimento estudantil, é muito similar e próxima do ex-presidente da UNE, José Serra. Inclusive, as razões pelas quais ela foi perseguida pela ditadura militar são muito similares às razões pelas quais José Serra teve também esse histórico de militância. Ao mesmo tempo, a ministra Dilma foi secretária de Estado no Rio Grande do Sul, sim, no outro partido, no PDT. E dentro do exercício do governo do ex-ministro Dutra, pôde ali demonstrar sua capacidade executiva por primeira vez. Além disso, veio ao ministério do presidente Lula já no primeiro governo, no Ministério de Minas e Energia, um dos pontos mais nevrálgicos do desenvolvimento nacional e onde realizou um trabalho de competência reconhecida por qualquer setor que avalia os desafios energéticos e a capacidade gerencial de um ponto estratégico, nevrálgico, para levar o país ao patamar de desenvolvimento que é necessário. Lembro que o PSDB, durante todo o primeiro do governo Lula, comparava os nossos níveis de desenvolvimento aos níveis da Ásia e sempre fazia quase que chacota em relação à preparação que nós tínhamos. Mas se nós tivéssemos crescimento de 7% ao ano, como a Ásia experimentou num período imediatamente anterior, nós não teríamos condição energética de superar as demandas que o próprio desenvolvimento apontava. Depois veio a Casa Civil, sim, e coordena um governo que é muito bem avaliado pelo povo brasileiro. Isso representa não apenas capacidade de liderança gerencial, como capacidade técnica, e ao mesmo tempo ela é ministra de um governo do presidente Lula. Portanto, aquilo que ela representa é a capacidade aglutinadora desta base de coalizão nacional. Não é um governo, repito aqui, exclusivamente do PT, mas é um governo que, com a base da liderança que o presidente Lula tem frente às outras lideranças políticas e outros partidos políticos, mas também da sua capacidade de aqui reunir a formação de opinião política capaz de formar maiorias, é absolutamente imprescindível e será conduzida adiante. Por essa razão, o PT, que na próxima semana, depois do Carnaval, realiza o seu congresso de 30 anos, proclamará a Dilma Rousseff como sua candidata. Não por ser uma escolha uninominal. O PT tem uma trajetória de que, quando inclusive temos governo, se há posições internas que fazem uma avaliação crítica ao governo, propõe até prévias internas ao partido. O próprio presidente Lula teve de enfrentar uma vez prévias internas ao partido para ser pré-candidato, quando teve de enfrentar o Eduardo Suplicy e o ex-ministro, hoje no PDT, Cristóvão Buarque.